O projeto do novo caça F-47 norte-americano depende dos metais de terras raras chineses, diz a revista. O destino do projeto para produzir os mais recentes caça F-47 dos Estados Unidos depende do fornecimento de metais de terras raras da China, aos quais Pequim já impôs restrições, relata a revista norte-americana Newsweek. A revista destaca que Pequim está em uma posição de força controlando materiais essenciais para o setor de defesa dos Estados Unidos. Observe-se que a China impôs restrições à exportação de metais de terras raras essenciais para um caça que será a base da frota de próxima geração da Força Aérea dos Estados Unidos. Isso aconteceu após o presidente norte-americano Donald Trump impor tarifas em relação à China. Trump tem promovido o F-47 como o sucessor do F-22 Raptor, mas a viabilidade do programa americano Dominance Aéreo de última geração, NGAD, depende muito dos materiais produzidos pela China, ressalta o artigo. Além disso, a publicação enfatiza que se trata dos metais de terras raras, leves e pesados como samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Por exemplo, o ítrio é essencial para sistemas de radar de alta frequência, laser e de alta precisão, além de evitar que os motores dos aviões de caça derretam durante o voo. A China anunciou nesta sexta-feira que vai aumentar de 84% para 125% as tarifas retaliatórias sobre importações dos Estados Unidos. A medida foi anunciada em comunicado emitido pela Comissão Tarifária do Conselho de Estado, a divulgação e divulgado pela agência Xinhua. Trump se gaba de armas que ninguém mais tem, mas os Estados Unidos não são os únicos com cartas na manga. Os Estados Unidos não são os únicos com armamentos que arrepiam o coração dos inimigos. Desde seu primeiro mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se gaba do arsenal militar dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o mandante da Casa Branca voltou a falar do assunto ao responder se temiam a resposta às tarifas impostas à China. Somos muito poderosos, este país é muito poderoso, muito mais poderoso do que as pessoas imaginam disso. Temos armamento que ninguém tem ideia do que é. E é a arma mais poderosa do mundo, mais poderosa do que qualquer outra, nem de perto. No entanto, os Estados Unidos não são os únicos com armamentos sem iguais. Aqui estão alguns dos sistemas de armas que nem os americanos têm. Oreshnik, um novo míssil balístico intercontinental móvel da Rússia, baseado em silos na Terra, carrega uma carga útil múltipla, independentemente direcionada, não nuclear, e acelera a velocidade de até Mach 10. Com sua carga explosiva chegando a ficar tão quente quanto a superfície do Sol durante o voo. Os Estados Unidos não têm nada parecido. A Vanguard HGV, este veículo planador hipersônico russo, estratégico e com capacidade nuclear, lançado por ICBM, Sarmat e Voivoda, caindo sobre alvos a velocidade até Mach 30, é impermeável a todos os sistemas de defesa antimísseis. Planador hipersônico DFZF. O DFZF da China tem um alcance de até 3.000 km e é lançado pelo míssil balístico de médio alcance DF-17. Esse HGV imparável voa a velocidade de até Mach 10. O DFZF é uma resposta perfeita às tentativas dos Estados Unidos de militarizar o mar do sul da China. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não tem nada parecido. DF-21D, destruidor de porta-aviões. O míssil balístico antinavio chinês é o primeiro do mundo e foi projetado para atingir grandes navios de guerra. Grupos de porta-aviões norte-americanos em qualquer lugar em um raio de 1.800 km da costa chinesa tem que ter cuidado, pois o veículo cinético de destruição do DF-21D é imune às defesas aéreas. Míssil Fatah 2. O míssil hipersônico Fatah 2 do Irã de velocidade de até Mach 15
e pode fazer ajustes de trajetória de voo misto em um alcance de 1.400 km e foi usado em combate, penetrando as poderosas defesas antimísseis de Israel em outubro passado. Bavar 373 de última geração, novo sistema de defesa aérea antimíssil Bavar 3732 do Irã supera o Patriot dos Estados Unidos em quase todos os aspectos, possui maior alcance, 300 km versus 200 km. Melhor detecção, radar separado em cada tela versus radar centralizado e muito mais mobilidade e autonomia. ICBM Hwasong 19, novo míssil estratégico de combustível sólido da República Popular da Coreia do Norte, tem alcance de 15 mil km, capacidade MIRV e um enorme sistema móvel de transporte, montagem e lançamento de 11 eixos. Para efeito de comparação, o Minuto 3 dos Estados Unidos tem alcance de 3 mil km e é implantado em silos subterrâneos. KN-25, esse sistema de artilharia pesada norte-coreano é tão poderoso que, segundo analistas americanos, apaga a distinção entre sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e mísseis balísticos de curto alcance. Julgue você mesmo. Com seu alcance de 380 km e algiva de 300 kg, o sistema prova que a Coreia do Norte nem precisa de armas nucleares para devastar os inimigos. Suíça comprará 4 ou 5 sistemas de defesa aérea Iris-T da DIU. A Suíça planeja comprar 4 ou 5 sistemas de defesa aérea de médio alcance Iris-T SLM da DIU Defense da Alemanha, com negociações em fase avançada, informou o escritório de compras e defesa do país, Armar Suisse, na sexta-feira. O escritório federal espera assinar o contrato para as baterias de mísseis Terra no terceiro trimestre de 2025, com a aquisição ocorrendo como parte da iniciativa europeia Sky Shadow, disse a Armar Suisse em comunicado. No ano passado, os legisladores suíços aprovaram uma garantia de crédito de 660 milhões de francos suíços para a defesa aérea de médio alcance no programa de armamento de 2024. A Suíça se junta a países europeus que se apressam para reforçar suas defesas aéreas, já que os ataques diários de mísseis da Rússia contra cidades ucranianas aumentaram a conscientização sobre a necessidade de proteger os civis e militares contra ameaças aéreas. A futura defesa aérea terrestre contribuirá para o impacto da manutenção da soberania aérea e da defesa aérea, bem como para a proteção contra ataques com armas de longo alcance, afirmou a Arma Suíça. O sistema fará parte da defesa aérea integrada da Suíça, informou o escritório. A Arma Suíça testou o radar TRML-4D da Hensoldt para o novo sistema de defesa aérea de médio alcance entre 31 de março e 11 de abril, dando mais um passo no processo de aquisição, disse o escritório. As propriedades do radar foram testadas junto com a DIU e a Hensoldt na topografia suíça específica, com o radar usado para detectar aeronaves, incluindo o PC-12, FA-18 e helicópteros, disse a Arma Suíça. A Suíça é um dos países mais montanhosos da Europa, com montanhas cobrindo 70% do território e cerca de um quarto da superfície composta por picos com mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Os testes também investigaram a compatibilidade de frequências com sistemas civis, como radares meteorológicos. Em outubro, o país aderiu à iniciativa europeia Sky Shadow, com a 15º membro do programa, com foco inicial em defesa aérea de médio alcance. Ao mesmo tempo em que afirmou esperar oportunidade de cooperação em defesa de curto e longo alcance no futuro. Outros usuários do Iris-T incluem a Alemanha e a Ucrânia, enquanto a Letônia encomendou o sistema em novembro de 2023. Eslovênia e Bulgária fizeram encomendas no ano passado. Um sistema normalmente inclui uma unidade de controle de tiro, uma unidade de radar e múltiplos lançadores de mísseis. A renovação preencherá uma lacuna existente na capacidade de defesa de armas de ataque à distância para combater alvos que se aproximam a média distância e assim expandir a defesa aérea terrestre de longo alcance como o sistema Patriot, disse a Arma Suíça. Os sistemas atualmente em uso chegarão em breve ao fim de sua vida útil. Separadamente, a DIU anunciou a assinatura de um acordo de parceria com a MDSI da Dinamarca para expandir a integração de carga útil dos mísseis de curto alcance Iris-T em aeronaves de caça. O míssil está incluído em armamento padrão da Eurofighter e do Gripen da Saab. Também pode ser usado no F-16 Tornado. De acordo com o DIU, ao fazer parceria com a
MDSI, estamos permitindo que as forças aéreas aproveitem todo o potencial do nosso sistema de mísseis em plataformas anteriormente consideradas de compatibilidade limitada, disse Martin Walser, gerente sênior do programa de integração da DIL. A Austrália realmente terá submarinos de ataque nuclear? AUKUS pergunta. Desde que a Austrália anunciou planos em 2021 para adquirir submarinos movidos a energia nuclear via AUKUS, surgiram riscos envolvendo compromisso político, prazo de entrega, custos e força de trabalho. Apesar desses desafios, a parceria trilateral entre Austrália, Estados Unidos e Inglaterra continua forte, reforçada pelo apoio político bipartidário e pelo recém-tratado AUKUS. As preocupações com custos são significativas, mas administráveis em comparação aos projetos anteriores de submarinos, e as iniciativas de treinamento progrediram para mitigar os problemas de força de trabalho. A venda dos submarinos da classe Virginia enfrenta pressões de cronograma, mas as contribuições geográficas e estratégicas da Austrália oferecem uma alavancagem vital. Em geral, houve um progresso substancial e o compromisso estratégico contínuo será essencial para garantir o sucesso. Desde o anúncio em setembro de 2021 de que a Austrália pretende adquirir submarinos movidos a energia nuclear em parceria com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, o plano recebeu significativa atenção da mídia, ceticismo e críticas. Existem 4 riscos principais para o empreendimento nacional AUKUS: a vontade política de todos os parceiros, o cronograma de entrega, o custo de aquisição e a manutenção da capacidade, incluindo seu impacto no orçamento de defesa mais amplo da Austrália, e os desafios da força de trabalho, tanto para o pessoal uniformizado quanto para a indústria de construção de submarinos. Embora esses riscos continuem significativos, o progresso até o momento demonstra um compromisso com a mitigação proativa. No plano político, a parceria exige apoio considerável da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Austrália em meio à turbulência global. No entanto, apesar das mudanças de governo nas 3 nações desde que o AUKUS foi anunciado pela primeira vez, a iniciativa manteve apoio bipartidário, um ponto reforçado pelo apoio do Congresso dos Estados Unidos por meio da aprovação da Lei da Autorização de Defesa Nacional em dezembro de 2023, incluindo a venda de 3 submarinos da classe Virginia para a Austrália. A vontade política foi ainda mais reforçada pelo acordo de todos os 3 parceiros sobre o caminho ideal para a aquisição de submarinos nucleares pela Austrália dentro de 18 meses do seu anúncio e da assinatura do Tratado Trilateral AUKUS em agosto do ano passado, que entrou em vigor em janeiro. Embora o tratado tenha sido finalizado antes da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o novo governo dos Estados Unidos demonstrou forte apoio desde então, com o secretário de Estado, Marco Rubio, chamando o AUKUS de algo que acredito que vocês encontrarão um apoio muito forte neste governo e um modelo para a cooperação. O novo secretário de Defesa dos Estados Unidos declarou em fevereiro que o presidente está muito ciente, apoia o AUKUS e reconhece a importância da base industrial de defesa. Em relação ao risco de custo, embora seja inevitavelmente substancial, não é muito maior do que o malfadado projeto submarino convencional da classe Ataque. Estimativas do Senado de outubro de 2021 estimam os custos de aquisição e manutenção desse projeto em quase 235 bilhões até 2080. No orçamento do ano passado, o governo australiano incluiu verbas na alocação para a defesa para cobrir os custos esperados de aquisição de submarinos com propulsão nuclear na próxima década. Embora o orçamento geral de defesa continue sendo uma preocupação significativa, essa medida foi um passo importante para mitigar os riscos de custo altos. A Austrália tem aumentado constantemente o treinamento de submarinos nucleares dos Estados Unidos e na Inglaterra, e desde meados de 2024, construtores navais da Austrália do Sul e da Austrália Ocidental têm treinado em submarinos movidos a energia nuclear no Havaí. Ainda não se sabe se essas medidas serão suficientes, mas é um começo promissor. Os riscos de cronograma continuam sendo uma preocupação fundamental, principalmente para a segunda fase de vendas de 3 submarinos da classe Virginia, programado para começar em 2032. Os navios da classe College já ultrapassaram sua vida útil prevista, o que significa que todo o plano depende da chegada dos Virginias no horário previsto, ou pelo menos de um pequeno atraso. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023, que está no cerne das preocupações do Malcolm Turnbull, determina que em 2031, 270 dias antes da venda do primeiro submarino da classe Virginia, o presidente dos Estados Unidos certifique
o cumprimento de certas condições, notavelmente a transferência do submarino para prejudicar as capacidades submarinas dos Estados Unidos, como Turnbull corretamente observa, a base industrial submarina dos Estados Unidos já está tendo dificuldade para atingir sua taxa de produção planejada de 2 submarinos da classe Virginia por ano, e é improvável que alcance sua meta de 66 submarinos de ataque até 2054. No entanto, isso não significa que o presidente dos Estados Unidos em 2031 tentaria minar o programa de submarinos da Austrália, recusando-se a vender 3 submarinos. A eficácia da guerra submarina depende de mais do que apenas do número bruto de submarinos, depende de ter o submarino certo no lugar certo na hora certa. É aqui que o acesso à base naval ocidental da Austrália, H+ Stirling, e as instalações de manutenção que ela fornecerá aos submarinos nucleares dos Estados Unidos se torna crucial. Isso ajudará a garantir que os submarinos americanos possam ser mobilizados com eficácia quando e onde forem necessários. As contribuições mais amplas da Austrália, incluindo o apoio contínuo à estação de comunicações Road ao norte de Exmouth, reforçam ainda mais as capacidades submarinas dos Estados Unidos a facilitar comunicações seguras com submarinos movidos a energia nuclear na região. É imperativo que a Austrália deixe claro aos Estados Unidos a importância dos submarinos para a nossa segurança nacional e enfatize com o amplo apoio que oferecemos, incluindo acesso à geografia estrategicamente importante da Austrália, faz parte do acordo. Isso é especialmente importante dada a natureza mais transacional da atual administração e estrutura de alianças dos Estados Unidos. Em resposta ao apelo de Turnbull por uma avaliação urgente, a resposta é que o plano da Austrália de adquirir submarinos movidos a energia nuclear continua no caminho certo. Sim, ele traz riscos significativos, como qualquer grande empreendimento nacional, mas os desafios foram identificados e medidas de mitigação estão em vigor. O progresso alcançado nos últimos 3 anos e meio é substancial. Em vez de reavaliar o programa repetidamente, devemos concentrar nosso capital político e intelectual em garantir que ele continue no caminho certo. STM da Turquia inicia a construção de corvetas para a Malásia. A empresa de defesa turca, STM, realizou uma cerimônia de batimento de quilha em Istambul esta semana para 3 corvetas que estão sendo construídos para a Marinha Real da Malásia no âmbito do programa Litoral Mission Ships BAT-2. Os navios representam a primeira exportação de corvetas da Turquia para a região da Ásia-Pacífico e apoiarão a capacidade da Malásia de realizar uma variedade de missões de defesa marítima, incluindo guerra anti-superfície, antiaérea, assimétrica e eletrônica. Com base no projeto da classe ADA, as 3 corvetas estão programadas para entrega até o final de 2027. A STM, a principal contratante, é responsável pelo projeto de construção, integração e entrega das embarcações, bem como pelo suporte logístico. Os navios estão sendo adaptados para atender aos requisitos da Marinha Real da Malásia e serão construídos na Turquia como um envolvimento de empresas de defesa locais. Os navios LMS BAT-2 apresentarão um caça furtivo com baixa seção transversal de radar e alta manobrabilidade. Com um deslocamento de aproximadamente 2.500 toneladas, cada embarcação medirá 99,5 metros de comprimento e atingirá velocidades superiores a 26 nós. Equipados com um sistema de propulsão Cordad com 4 motores a diesel, os navios terão um alcance superior a 4.000 milhas náuticas em velocidade de cruzeiro e uma autonomia de 14 dias. Acomodarão uma tripulação de 111 pessoas e apoiarão operações de helicóptero com um hangar e capacidade de abastecimento. As corvetas serão equipadas com o canhão principal italiano Leonardo de 76 mm, um canhão secundário a Celson Smash de 30 mm, Mister Superfície, Roptesan Atmica e Mister sul-coreanos Raelgang, lançadores de chamariz e sistema de guerra eletrônico. Seus sistemas de combate incluem radar de vigilância 3D, IFF, radar de controle de tiro eletroóptico, mira de designação de alvos e um sistema de gerenciamento de combate fornecido pela Ravelsan. O projeto LMS BAT-2 ocorre após a assinatura em junho de 2024 de um acordo de defesa entre governos da Turquia e da Malásia, com um corte de aço para os navios ocorrendo em dezembro passado. O submarino russo da classe Killer é um verdadeiro problema de buraco negro para a OTAN. Embora o submarino da classe Killer original tenha sido projetado na década de 1970, uma série constante de melhorias manteve a embarcação relevante. A classe Killer permanece em serviço não apenas na Rússia, mas também nas marinhas de vários outros países. Os submarinos russos da classe Killer estão entre os submarinos diesel elétricos mais amplamente operados e exportados
do período pós-Guerra Fria. Originalmente desenvolvido para a Marinha Soviética no final da década de 1970, os quilos foram introduzidos para substituir os submarinos anteriores da classe Tango, que também eram dieselétricos. A classe Kilo entrou em serviço pela primeira vez no início da década de 1980. O projeto submarino faz operações anti-navio e defesa costeira, com a intenção de operar em águas rasas dos mares Bálticos e Negro, nas águas litorâneas mais próximas das costas. Além de sua função pretendida como plataforma antinavio e anti-submarina, a classe Kilo também realiza coleta de informações. Isso se deve à sua assinatura acústica relativamente baixa, que há muito tempo levou ao seu apelido Buraco Negro. Durante a Guerra Fria, então, o novo submarino ganhou reputação por sua furtividade, às vezes com o apelido de Buraco Negro. O termo ainda é usado e muito se fala sobre a furtividade até hoje, explica H.I. Sutton, especialista naval. Mas isso era relativo. Os submarinos russos mais antigos, ainda comuns quando o Kilo foi introduzido, eram incrivelmente barulhentos. Embora detalhes exatos não estejam disponíveis, não há razão para supor que a família Kilo seja mais silenciosa do que os submarinos ocidentais não nucleares mais recentes. Na verdade, a falta de energia independente do ar limitará a furtividade geral. Isso não quer dizer que sejam barulhentos. A Rússia tem experiência em redução de ruído e possui excelentes placas anecoicas, mas o rótulo de buraco negro virou mito. Comparada à classe Tango anterior, a classe Kilo ofereceu melhorias significativas no desempenho do sonar, capacidade de furtividade e habitabilidade da tripulação. Embora o Tango fosse um submarino relativamente grande, projetado com maior capacidade de bateria para permitir maior resistência subaquática, faltavam-lhe as melhorias de furtividade incorporadas da classe Kilo, graças em parte ao casco relativamente aerodinâmico da classe Kilo e à estrutura aenoica. Com a absorção de sonar, a classe mais recente de submarinos é muito mais difícil de detectar, graças também ao seu tamanho menor. Eles são mais manobráveis nas águas rasas do litoral, onde tanto a classe Tango quanto a classe Kilo foram projetadas para protelar. Houve várias versões ou variantes da classe Kilo desde seu lançamento sob a nomenclatura soviética, que era originalmente chamada de Projeto Kilos 877 e foi construído principalmente para a Marinha Soviética. Mais tarde, no entanto, a variante Kilo destinada à exportação, conhecida como Projeto 636, foi desenvolvida e este submarino incorporou algumas atualizações. Uma terceira variante mais atualizada, chamada Projeto 636.3, se baseia nas variantes anteriores, incluindo modernizações como sistema de controle de tiro digital e capacidade de lançamento de cruzeiro calibre. Isso significa que o submarino tem a capacidade de atacar os terrestres, e essa variante também tem uma capacidade de projeção de energia expandida. O único submarino experimental da classe Kilo, o B-871, a Rosa, foi equipado com propulsor a jato. Isso é incomum para um submarino não nuclear, já que jatos a jato são geralmente ideais para velocidades subaquáticas mais altas, escreve Sutton. Possivelmente foi para testes, já que jatos a jatos semelhantes são instalados em alguns submarinos russos com mísseis balísticos. Embora o seu uso a bordo da Rosa seja questionável, ele permanece instalado após a recente e prolongada reforma do submarino. Continua sendo o único submarino dieselétrico com jato a jato. Embora a classe Kilo ainda esteja em serviço na Marinha da Rússia, assim como nas marinhas de vários outros países, ele pode ser gradualmente substituído no serviço russo pelo mais novo submarino da classe Lada. Esse projeto atualizado de submarino foi concebido como um submarino não nuclear de última geração, com furtividade aprimorada, maior automação e incorporação de tecnologia de propulsão independente do ar, que permite maior resistência subaquática sem precisar de energia. Em teoria, a classe Lada ofereceria desempenho semelhante a alguns dos projetos ocidentais mais avançados e de submarinos a dieselétrico. No entanto, a classe Lada enfrentou dificuldades. O submarino líder da classe, o Sankt Petersburg, foi lançado em 1997, mas só entrou em serviço na Marinha Russa mais de 10 anos depois. Problemas de confiabilidade, baixo desempenho acústico e altos custos operacionais levam a atraso e insatisfação. Enquanto o desenvolvimento da classe Lada nominalmente continua, a Marinha Russa também decidiu continuar investindo nos mais novos barcos da classe 6363 Kilo, ressaltando as dificuldades com os Lada e as vantagens de trabalhar com o design maduro da classe Kilo. Os submarinos da classe Kilo provaram ser versáteis e resilientes, especialmente para marinhas com necessidade de operações submarinas em águas litorâneas mais rasas. Considerando os problemas iniciais da classe Lada, a classe Kilo poderá servir por muitos anos ainda.
A guerra entre os Estados Unidos e a China em 2025 pode começar por causa de comércio e tarifas. A China poderia ficar tão frustrada com os Estados Unidos no começo, a ponto de começar a guerra? Pergunta. A frustração econômica com os Estados Unidos poderia eventualmente levar a China à guerra? Pergunta. Para a maioria dos analistas ocidentais, a ideia ainda soa fantasiosa demais para ser levada a sério, ou muito distante da realidade, ou muito fora de sintonia com a suposta paciência estratégica da China. Mas se aprendermos alguma coisa nos últimos anos é que o mundo não obedece mais às leis suaves e pacificadoras da globalização. A história está de volta e sim, embora as condições atuais sejam muito diferentes de 1941, não é nada louco imaginar se Pequim poderá um dia reagir às crescentes restrições comerciais e tecnológicas. Na verdade, seríamos loucos se não considerássemos seriamente essa possibilidade. Há um eco sinistro entre o Japão imperial do final da década de 1930 e a República Popular da China atual. O cerco econômico enfrentado pelo Japão diante das sanções americanas, em particular o embargo do petróleo de 1941, não apenas desafiou sua economia, como também ameaçou sua sobrevivência nacional como aspirante à grande potência. O custo do acesso japonês a produtos estratégicos essenciais para os Estados Unidos foi um golpe final, que Tóquio interpretou como um atraso, mas não como um atraso, mas como uma sentença de morte para suas ambições imperiais. O resultado foi terrível. É claro que Pequim hoje não é Tóquio de 1941. É mais rica, mais integrada aos mercados globais e comanda a economia doméstica muito maior. Mas a lógica estratégica do desespero não foi revogada pela modernidade. Os governos Biden e Trump, cada um à sua maneira, aumentaram constantemente a pressão sobre a China por meio de restrições comerciais, controle de exportações e produção de tecnologia. Em nome da segurança nacional e da redução de riscos, o Ocidente está lentamente estrangulando o acesso da China aos semicondutores, ferramentas e fluxos financeiros de ponta que outrora sustentaram sua ascensão meteórica. Não há uma saída clara. A lógica de escalada dissociada e confronto continua a impulsionar a política americana em ambos os partidos. Então vale a pena perguntar o que acontece se a liderança da China começar a interpretar a guerra econômica dos Estados Unidos como existencial? Pergunta. Isso não quer dizer que uma guerra seja inevitável ou mesmo provável no curto prazo, mas sim que não estamos mais no mundo da interdependência econômica absoluta e da moderação da escolha racional. O Partido Comunista Chinês não é uma consultoria tecnocrática com armas nucleares. É um regime leninista com queixas históricas, ambições nacionalistas e um profundo meio de instabilidade interna, como o Japão antes de Pearl Harbor. A China acredita ter direito ao status de grande potência. Acredita ter sido humilhado pelo Ocidente e agora está finalmente retornando ao seu lugar de direito no topo da hierarquia asiática e vê as ações econômicas dos Estados Unidos não como decisões políticas isoladas, mas como parte de um esforço coordenado para conter, desacelerar e possivelmente paralisar esse retorno. Parece familiar a pergunta? Xi Jinping não precisa imaginar um bloqueio literal para que a tecnologia estratégica se sustente. Para que a analogia estratégica se sustente.
Um estrangulamento tecnológico em câmera lenta pode se mostrar tão eficaz e tão provocativo. A guerra de Washington contra a Huawei, sua inclusão na lista negra de empresas de inteligência artificial avançada e chips e seu endurecimento dos controles de exportação de ferramentas de litografia podem não causar o colapso imediato da economia chinesa, mas atinge o cerne da visão geoeconômica de longo prazo da China. A China sabe que não pode alcançar a paridade com as forças armadas dos Estados Unidos sem primeiro se atualizar em computação, inteligência artificial e aeroespacial. E os Estados Unidos também sabem disso. E é precisamente por isso que a guerra tecnológica está sendo travada de forma tão agressiva. Em outras palavras, os Estados Unidos já abriram a frente econômica. O que acontece quando a China decide responder pela frente cinética? Pergunta. A resposta realista é clara. Quando os Estados Unidos percebem os custos da inação como maiores do que os riscos da guerra, frequentemente escolhem a guerra. Isso é especialmente verdadeiro para potências revisionistas, cercadas por coalizões rivais que temem que o atraso só piore sua posição. E embora os líderes chineses possam parecer pacientes e confiantes em público, há sinais de crescente ansiedade nos bastidores. O desemprego entre os jovens disparou. O mercado imobiliário está implodindo. O investimento privado está fugindo. O Estado está intensificando o controle ideológico. Não há um equivalente chinês dos loucos anos 20 pela frente. A estagnação e o medo crescente de que a janela para alcançar objetivos estratégicos como Taiwan e a hegemonia regional estejam se fechando. Os Estados Unidos não devem se iludir pensando que sanções, proibições tecnológicas e tarifas são ferramentas gratuitas que gerenciarão a China indefinidamente. Tampouco devem cair na ideia de que a guerra econômica é de alguma forma mais moral, mais administrável, menos escalonante do que a guerra militar. Há uma razão para a expressão causus belli, inclui historicamente bloqueios e embargos. A coerção econômica, especialmente quando parece permanente, tem o poder de transformar rivalidades em conflitos existenciais. Se você estivesse sentado no complexo de Zhongnanhai hoje, o que veria? Pergunta. Uma América ainda poderosa, com a capacidade de negar-lhe acesso às tecnologias mais avançadas, uma economia doméstica instável, dependente da propaganda do partido para sua coesão, e um laço cada vez mais apertado de alianças regionais, AUKUS, Quad, diálogos da OTAN, Ásia, todos circulando em sua periferia. Nesse cenário, esperar pacientemente começa a aparecer uma morte lenta, tomar a iniciativa, digamos, um ataque rápido a Taiwan, que suas defesas estejam totalmente reforçadas, um avanço decisivo no mar da China meridional pode parecer a única maneira de romper o cerco. Não devemos projetar nossas premissas de estabilidade e moderação em regimes que operam sob restrições e perspectivas civilizacionais muito diferentes. Para os formuladores de políticos ocidentais, a contenção econômica é uma estratégia. Para Pequim, ela pode em breve ser interpretada como uma ameaça à sobrevivência do regime. Isso não é um apelo à conciliação, é um apelo ao realismo. E o realismo exige reconhecer que o atual caminho da guerra técnico-econômica pode não ser sustentável para sempre, sim provocar uma reação muito mais perigosa. Assim como os formuladores de políticas americanos em 1941 subestimaram até onde o Japão estava disposto a ir quando encurralado, podemos estar subestimando o grau em que a China agora se sente encurralada. A questão não é se a China iniciará uma guerra por causa de uma única tarifa ou proibição. A questão é se ela decidirá a ordem liderada pelos Estados Unidos e está bloqueando todas as outras opções. Neste caso, o cálculo muda. A guerra deixa de ser a primeira opção, mas sim o último recurso, e a história mostra que os últimos recursos costumam surgir mais rápido do que esperamos. Entramos em um período de desintegração global, não de convergência. O comércio não garante mais a paz, e quanto mais dependemos de armas econômicas, mais precisamos nos preparar para respostas cinéticas inesperadas. Se realmente queremos evitar a guerra, Washington precisa começar a pensar estrategicamente, não apenas taticamente, porque a história não se importa se você considera uma proibição à exportação de semicondutores escalatória ou não. Ela só se importa com o que o outro lado faz em resposta. Enquanto isso, a sombra de 1941 persiste, não porque a história se repita, mas porque a rivalidade geopolítica ainda obedece à sua lógica ancestral.
E se continuarmos a travar uma guerra econômica sem entender aonde ela pode nos levar, podemos acordar e nos encontrar em um conflito que não esperávamos, mas que provocamos com veemência